falar um pouco sobre isso. O maior investimento, né, que é a nossa salvação. Parece um assunto tão simples, né, irmão? Mas a gente precisa voltar a investir na nossa salvação. Então, para acompanhar, os irmãos podem abrir o texto Filipenses capítulo 2, verso de número 12. Filipenses 2, 12. Essa foi a nossa leitura devocional nesta noite. E o texto, eu vou ler só o verso 12 e depois o 18, que vai dizer assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E o verso 18 ele vai terminar dizendo assim: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Quem diz amém? Vamos orar, meus queridos, mais uma vez. Pai, chegou o momento da tua preciosa palavra. É uma palavra simples, mas que esta palavra sirva de base, de estrutura para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que eu pensei nesse tema como o maior investimento? Quando a gente fala em investimento, meus irmãos, a gente está falando em sacrifício, a gente está falando em disciplina, em organização. Por exemplo, aqueles que investem financeiramente em alguma coisa, eles precisam ser disciplinados, né? Eu lembro, acho que Paulinha vai lembrar, um dia a gente estava num GV de pastores aqui, a gente mais 5 casais, foi realizado aqui no Jardim Castelão. Acho que o irmão Naaman vai lembrar, ele até ajudou na portaria juntamente com alguns irmãos. E nesse GV, um dos companheiros, amigo, pastor, ele é um empreendedor, né? Ele tem um pequeno negócio. E ele disse assim: irmão, porque a aula falava muito sobre a questão de organização financeira. E ele disse assim: irmãos, eu sou muito à moda antiga. Tudo que eu vou vendendo, eu reparto todas as minhas dívidas diariamente. Então eu tenho vários envelopes, ele disse. E eu vou colocando o valor daquelas minhas dívidas diariamente, eu vou botando um pouquinho todo dia. De forma que quando chega o dia do vencimento, ele fez essa organização e esse investimento e ele consegue sanar tudo. Quando a gente fala de investimento, principalmente nessa área, nós estamos falando de disciplina, de organização. Quando a gente fala de investimento, por exemplo, na área familiar, a gente está falando das linguagens do amor, qualidade de tempo, atos de serviço e tantas outras coisas. Quando a gente fala de investimento na vida intelectual, isso requer também disciplina, requer estudo, requer sacrifício, requer investimento financeiro. Então, existem vários investimentos que nós fazemos ao longo da vida. Mas o maior investimento é aquilo que o apóstolo Paulo, ele nos mostra a partir do versículo 12, quando ele vai dizer: operai a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está falando aqui a partir do verso 12, o verbo operar, ele significa desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, a salvação, meus irmãos, é o maior investimento que nós temos que ter. Nós recebemos a salvação de graça. Recebemos a salvação, meus irmãos, sem dever nada. E o maior investimento é o quê? É a nossa vida, para que a nossa vida, meus irmãos, possa ser desenvolvida através do amor e da graça do Senhor.
O que acontece hoje é que muitos de nós não investimos mais na salvação, não investimos mais nas coisas espirituais, deixamos-as muitas das vezes de lado, deixamos essas questões, meus irmãos, muitas das vezes para segundo plano. E Deus nessa noite está nos dando uma oportunidade para nós refletirmos a respeito do amor de Deus em favor de nós, as suas criaturas. Nós só estamos aqui porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós. E ao morrer por cada um de nós, queridos irmãos, e ressuscitado ao terceiro dia, nós temos agora um grande tesouro, que é o Evangelho. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que dou esmola, eu sou uma pessoa que ajudo. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E se todos pecaram, somente em Jesus nós alcançamos a bênção da salvação. Parece simples, mas isso é algo muito importante que deve causar temor e tremor em nosso coração. E eu quero começar dizendo, meus irmãos, que a igreja, ela tem que proclamar bem alto essa mensagem. A igreja, ela tem que proclamar em alto som a mensagem da salvação. A mensagem da salvação, meus irmãos, não é algo que nós possamos ou podemos deixar em segundo plano. Mas a mensagem da salvação é a mensagem, a caminhada, a jornada mais urgente que existe na face da terra. O Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase falando sobre isso no seu livro O Preço do Discipulado, quando ele diz que a graça barata é o inimigo mortal da igreja. A salvação é de graça. E quando ele diz a graça barata é o inimigo mortal da igreja, ele está falando a respeito da nossa percepção dessa graça. A salvação é de graça. Você não pagou nada para recebê-la, mas houve um sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E por um minuto pense nessa graça, que não é graça barata. Se não fosse essa graça, será que nós estaríamos aqui hoje? Será que você estaria aqui hoje? Será que você ainda estaria vivo ou viva aqui hoje? A graça barata é o inimigo mortal da igreja. Mas quando a igreja reconhece o valor da graça, a graça, irmão, ela não tem preço, mas ela tem valor. A graça, não há dinheiro no mundo que possa comprá-la, mas ela tem um valor inigualável. É por isso que quando você chega neste lugar, você se emociona, você está debaixo desta graça. É por isso que quando você chega neste lugar, você chora. É por isso que quando você chega triste, há uma alegria que vai percorrendo o seu ser e invade a sua alma. É por isso que quando você chega aqui, você sente algo diferente, porque esta graça, ela não tem preço, mas ela tem um valor inigualável sobre as nossas vidas. Ela não é graça barata, inimigo mortal da igreja, mas é a graça das riquezas insondáveis de Jesus Cristo sobre a nossa vida. E é assim que nós temos que ler as Escrituras, compreendendo as Escrituras a partir da história da salvação. Adolescentes, jovens, senhoras, obreiros, toda a nave do templo, a Escritura, ela não deve ser interpretada de forma aleatória. O pregador, a pregadora, aquele que vai trazer uma palavra, ele não pode chegar e dizer: irmão, o que tu acha que isso aqui pode significar para eu trazer essa palavra? Não, a Bíblia já tem um significado. A Bíblia já tem um enredo pronto.
A Bíblia já tem a história da salvação. Se você corre de Gênesis até Apocalipse, você vai ter uma compreensão que a salvação é a maior riqueza que nós temos, aleluia. É por isso, irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, nossos irmãos e irmãs mais antigos, né? Irmã Elieide, irmã Willa, nossas irmãs, nossos irmãos obreiros mais antigos, Daniel Soares, quando a gente canta os hinos de hoje, a gente sente aquela alegria, mas parece que quando vem aqueles hinos mais antigos, irmão, isso remete a gente àquelas experiências gloriosas com a salvação, com a graça. Por exemplo, eu e Paula, quando a gente escuta um hino antigo, esse hino que foi cantado hoje pela irmã Cláudia e tantos outros que são cantados aqui, a gente se lembra de momentos de experiência com essa bênção da salvação sobre a nossa vida. Os irmãos lembram que antigamente a gente falava muito assim, não, fulano, ele está no primeiro amor. A gente nem sabe se consegue dizer isso hoje. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus e parece que não sente aquele primeiro amor. Mas isso era muito comum naquela época. A gente olhava um irmão novo convertido e a gente olhava, era uma alegria diferente, era uma alegria de recém-nascido, era, meus irmãos, aquele desejo. Pastor, irmãos, eu pelo menos fui assim, Paulinha também. Pastor, quando é que eu vou ser batizado com o Espírito Santo? Quando é que Jesus vai me entregar dons espirituais? Aquela alegria do culto, e aquela alegria, irmãos, que a gente sentia, não importasse quem iria pregar, quem iria cantar, mas era a alegria da salvação que vem na alma. E hoje Deus está nos falando, meus irmãos, que o maior investimento do crente, da igreja, é a salvação em Jesus Cristo. Paulo estava tão comprometido, repita comigo, comprometido, com essa mensagem, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 18. Versículo 18 não, meus irmãos, espera aí. Versículo 17, olha o que ele diz. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Oferecido por libação. Libação era o derramar de um copo de vinho que servia como oferta aos outros deuses ou aos deuses. Paulo está enfatizando o enredo ou o caráter sacrificial de fidelidade, serviço ao Senhor para com essa mensagem. Paulo era tão fiel que ele via a sua vida sendo oferecida por libação, como sacrifício, não aos deuses, mas a Deus. E ele vai dizer assim: folgo e me regozijo com todos vós. Irmão, quando ele está dizendo folgo, ele está dizendo descanso. O crente pode estar atribulado, mas ele descansa. O crente pode estar passando o que for, mas ele folga, ele descansa em Deus. É claro, irmão, que aquilo está atribulando a vida dele, o coração dele está atribulado, meus irmãos, mas ele está entendendo que está sendo oferecido como um sacrifício, não aos deuses pagãos, mas ao Deus, o Senhor dos exércitos, como libação, como oferta. E aí, meus irmãos, mesmo sendo oferecido como oferta diante de Deus, e mesmo com tribulação, você descansa e se regozija diante do Deus Todo-Poderoso. Quem diz glória a Deus nesta noite? Então, meus irmãos, o maior investimento do crente é a salvação. E eu pergunto algo, mas não precisa os irmãos me responderem. E a pergunta não é só para os adultos, não, é para os jovens, é para os adolescentes. A pergunta é para todos nós. Quanto tempo ou quanto você tem investido
naquilo que nós estamos definindo como o maior investimento. Se é o maior investimento, quanto de você está investido nisso? Irmãos, o maior investimento, que é o desenvolvimento dessa salvação, vai requerer tudo de você. Vou repetir. O maior investimento vai requerer tudo de você. Vai requerer as suas emoções, vai requerer a sua saúde, vai requerer o seu tempo, vai requerer as suas finanças. E quando eu falo em finança, eu não estou trazendo, irmãos, numa pobre definição da teologia da prosperidade, não é isso. Eu estou falando na percepção que o cristão tem de que tudo é de Deus e nada é nosso, e de que nós administramos aquilo que Ele coloca em nossas mãos em favor da nossa vida, do nosso sustento, mas também olhando com generosidade a obra de Deus e aqueles que necessitam. Quem diz glória a Deus? Quanto você tem investido? E aí a resposta ela vem automática, porque o Espírito Santo ele fala no nosso coração. Os irmãos estão entendendo por que não tem avivamento como antigamente? Avivamento, irmão, não é esse dia eu estava lendo um livro sobre avivamento e vinha dizendo o seguinte: avivamento não é o pastor chegar e dizer vamos orar e buscar um avivamento, não. Todos os avivamentos da história, eles vieram em resposta da oração dos crentes, até Deus responder o avivamento. Avivamento não é uma reunião que nós programamos. Avivamento, queridos irmãos, somos nós com a vida derramada como libação diante de Deus, entendendo que precisamos investir no maior investimento que é a nossa salvação. Então, o versículo 13, ele vai dizer assim: porque Deus, vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. A salvação, guarde isso, é uma obra única e exclusiva, podemos até dizer soberana de Deus. Só Deus pode salvar. Pastor, traz uma palavra para salvar o irmão. Não. Eu posso até ser um instrumento para trazer uma palavra, assim como todos vocês são instrumento. Mas só quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus. Só Ele salva. Só Ele, irmão. Só Ele salva, porque a salvação é um ato soberano de Deus. É uma obra que foi planejada pelo Senhor logo quando o homem pecou lá no jardim do Éden. E essa salvação, irmãos, ela inclui vários processos. A justificação, que é um ato soberano de Deus em declarar nós inocentes. A santificação, que é um processo paulatino e contínuo de nós nos separarmos para Deus e nos separarmos do mundo para vivermos uma vida consagrada ao Senhor. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai falar sobre o nosso esforço em cooperar com o Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe a carne e existe o espírito. Um se opõe ao outro. E Paulo está enfatizando que existe uma cooperação nossa com o Espírito. Quando ele diz, olha, andai no Espírito. Irmão, tem coisa que não é o diabo não, é a gente mesmo. Existe uma oposição
A obra de Deus é a obra do inimigo. Mas tem coisa que não é só o diabo não, irmão. Tem coisa que é a gente. Tem coisa que é a gente. E Paulo está dizendo, anda no Espírito. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos ou a concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? No original, concupiscência significa desejo desordenado da carne. Pastor, quer dizer que todo homem é tendencioso, e quando eu falo homem, não me refiro ao gênero masculino apenas, eu falo ao gênero humano. Todo homem, homem e mulher, é tendencioso ao pecado, porque tem em nós uma natureza pecaminosa. Que se não houver uma cooperação nossa com o Espírito Santo, a gente vai satisfazer mais os desejos da carne. Às vezes, meus irmãos, por exemplo, a falta de desejo de cultuar, não é só coisa do diabo não, é a gente também. É a preguiça de vir à igreja, é a falta de desejo de estar envolvido em comunidade. Às vezes, meus irmãos, problemas conjugais, marido e mulher. Porque Satanás usou a vida dele. Não, irmão. Satanás, ele tenta, ele influencia. Mas somos nós quem precisamos cooperar com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude a andar no Espírito. Problemas de relacionamento com o irmão, problemas de relacionamento familiar, problema de relacionamento no trabalho, problemas de insubmissão, problemas de rebeldia e as mais variadas naturezas de pecado. Isso é uma oposição da carne contra o Espírito. Mas está aqui uma lição de Deus, é que se você investir na salvação, e como é que eu invisto na salvação, pastor? Andando no Espírito. Se você andar no Espírito, você vai viver uma vida de plena comunhão com Deus, e Deus vai te abençoar para a glória do seu nome. Se a gente andar no Espírito, irmão, a murmuração vai desaparecendo. Se a gente andar no Espírito, o desejo de brigar desaparece. Se a gente andar no Espírito, meus irmãos, o desejo de falar mal do próximo desaparece. Por quê? Porque nós estamos cooperando com o Espírito. A Bíblia mente, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Aí a Bíblia está dizendo assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo desordenado. O pecado, ele vai continuar na sua vida, mas como acidente. Mas aquela coisa desordenada, aquela coisa descontrolada, aquela coisa viciada, aquela coisa, meus irmãos, que você percebe que perde o controle a todo momento, isso não vai acontecer na sua vida, porque você está cooperando com o Espírito e você não vai andar na carne. Quem crê que Deus está falando nessa noite, diga glória a Deus. Aqui foi só uma introdução, meus irmãos, e agora eu vou falar sobre o maior investimento rapidamente. Eu tenho poucos minutos. Pastor, se eu estou investindo na minha salvação, se eu estou fazendo como o apóstolo Paulo disse, operai a vossa salvação com temor e tremor, quais são as evidências inconfundíveis de que a salvação está sendo desenvolvida na minha vida? Primeiro, compromisso. Repita comigo, compromisso. Repita mais forte, compromisso. O crente tem compromisso com a sua salvação. É aquela coisa, o crente às vezes peca e ele, Senhor, me perdoa. O crente às vezes discute com o outro, não, eu tenho que me reconciliar com o irmão. O crente às vezes, irmãos, foi defraudado, mas eu tenho que perdoar. Ele tem compromisso com a salvação.
Lembra que eu falei? A salvação não tem preço, mas ela tem valor. A gente está vivendo o tempo, escute isso, irmão, isso aqui é muito sério, em que as pessoas acham que Deus mudou, vive uma vida escondida, oculta, de pecado, e muitas das vezes pensa que Deus não está vendo isso, Deus não está fazendo nada. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele está voltando. E Ele vai buscar os puros, Ele vem buscar os puros, aqueles que estão santificados. Quando o crente demonstra esse compromisso com a salvação, o investimento, a operação, o desenvolvimento dessa salvação se torna algo muito evidente. Ele é obediente, porque a vida cristã é dinâmica. Há um progresso na vida dele. Você vai progredindo paulatinamente. Os que são salvos, a Bíblia diz que são feituras deles, criado em Cristo para as boas obras, os quais de antemão, meus irmãos, preparou para que andássemos nelas. Então você vai progredindo, vai avançando. Você não pode daqui a 5 anos, ou hoje, ser o mesmo crente de 5 anos atrás. Tem que haver um progresso, tem que haver uma progressão, tem que haver um desenvolvimento, tem que haver algo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Se existir uma murmuração, essa murmuração, ela pode até ocorrer, mas de forma acidental. Se existia um vício, e desculpe a expressão, sexual, ele pode até ocorrer, mas de forma acidental. Deus não é criança, meus irmãos. Deus não é menino. Ele está procurando gente comprometida com a sua salvação. Quem pode dizer glória a Deus? Pastor, qual é a segunda evidência inconfundível? Demonstração de temor e tremor. E quando eu falo de demonstração de temor e tremor, irmãos, eu não estou falando de ter medo de Deus, não. Quando a gente fala de temor e tremor, que Paulo vai dizer aqui, ele está falando de respeito, de uma reverência sublime. Você acha que Deus recebe qualquer tipo de culto? Os irmãos acham que Deus recebe qualquer tipo de culto, irmão? Sim ou não? Então, tire isso da sua cabeça. Você não veio assistir culto, você veio cultuar. Você não veio para jogar videogame no celular. Você não veio para mastigar chiclete. Irmão, teve um dia que eu estava aqui, mais o Soares, mais os irmãos, que a gente fez uma geral. Porque esses pisos aqui, irmãos, a orientação quando a igreja foi inaugurada há muitos anos atrás, a gente não lava eles frequentemente. A gente, depois de tantos anos, a gente fez uma lavagem. Meus irmãos, o que tinha de sujeira, de chiclete debaixo desses bancos? De coisa oculta, de coisa escondida. Meus irmãos, assim é a vida da gente. A gente não tem que ter coisa oculta e escondida. A gente tem que estar diante de Deus com temor e tremor para a glória do seu nome. A gente tem que ser o que a gente é, meus irmãos. É aqui, é em qualquer lugar, aonde você estiver. Aí tem crente, irmão, que na igreja ele age de um jeito, mas quando está lá fora ele age de outro. Que na igreja, meus irmãos, parece uma coisa, mas lá fora é uma outra coisa. Não, o crente que está investindo na salvação, ele demonstra temor e tremor. É aqui, é lá fora, é na praia, onde ele estiver, ele teme a Deus e treme diante da sua presença. Quando eu falo não se tratar de ter medo, é porque na época, quando Paulo escreve isso, havia os escravos, e os escravos, eles tinham medo de seus senhores, na época. Mas o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é essa atitude de consideração, de reverência. Há irmãos que não respeitam mais a Deus, infelizmente.
Hoje é o culto de doutrina. E a gente precisa falar dessas coisas, irmãos, quando a gente está falando de santificados na verdade, edificados na palavra, a gente está falando desses fundamentos que a gente retorna a eles, temor e tremor. Guardem isso. Moralidade é inegociável. Questão de moralidade é inegociável. Integridade e moralidade, irmãos, para um servo e uma serva de Deus é inegociável. Não, você vai trabalhar aqui, mas você vai ter que fazer essa mentirinha branca aqui. É inegociável. Não, a gente vai fazer isso aqui, sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo. Isso é inegociável. Temor e tremor, respeito, reverência, consideração, agradar a Deus, a fim de ser aprovado por Ele, irmão. Tem crente que chega na casa de Deus, ele nem dobra mais o joelho para orar, para pedir a Deus: Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa a esposa do meu pastor, abençoa os obreiros, as esposas, abençoa os jovens, abençoa esse culto, abençoa a senhora. Tem irmão que a doutrina é acontecendo, irmãos, e ele não parou ainda de sair do celular. E eu vou dizer uma coisa, principalmente a gente que ministra no altar, os músicos, são os cantores, nós os obreiros, meus irmãos, nós temos que dar o exemplo aqui no altar do Senhor, para que a graça de Deus ela possa ser derramada lá embaixo. Quem concorda pode dizer glória a Deus. São coisas básicas. Temor e tremor diante de Deus. Terceiro lugar, se eu estou investindo naquilo que eu considero relevante, que eu chamo de o maior investimento, que é a salvação, quais são as evidências inconfundíveis? Terceiro lugar, espírito de serenidade e segurança. Meus irmãos, Paulo vai dizer assim: fazei tudo sem murmuração nem contenda. Irmão, tem coisa que a gente precisa, a gente vive um tempo difícil hoje. E a gente precisa, irmãos, fazer as coisas sem murmuração e contenda. Porque a murmuração normalmente ela está ligada à rebelião e à infidelidade dos filhos de Israel. Quando na peregrinação deles no deserto. A murmuração é uma expressão de carnalidade, pois demonstra desconfiança, insubmissão e rebeldia. Tais atitudes são incompatíveis com a experiência daqueles que têm consciência da sua salvação. Pastor, o que eu faço quando eu ver alguém murmurando? Você não vai desprezar não, você vai chegar e vai dizer assim: minha irmã, você pode ser melhor do que isso. Minha irmã, se você murmurar, meu irmão, se você murmurar, você está demonstrando falta de confiança na soberania de Deus. Aquele que cuida da sua vida, da sua história, aleluia. E a murmuração, meus irmãos, ela é incompatível. Se nós vivemos como salvos, isso não pode fazer parte da nossa vida. O cristão, ele investe na sua salvação, meus irmãos, com alegria, com responsabilidade, com diligência, sem contenda e sem murmuração, esperando o seu tempo de oportunidade. A Bíblia diz o que, irmãos? Lá no Salmo de número 1, abra aí o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Bota o verso 2. Olha o que. Vamos ler junto? Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Verso 3.
prazer do justo está onde, meus irmãos? Na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Aí lá no verso 3 vai dizer o quê? Será comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem, onde há prosperidade, mas tem uma coisinha bem aqui que diz assim: a qual dá o seu fruto na estação própria. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: não precisa forçar a porta. Diga para ele: não precisa forçar a porta. Existe o tempo da estação própria. Eu não gosto do pastor, porque o pastor não me apresentou ao diaconato. Você vai ter que esperar a sua estação própria. O pastor, um dia um irmão chegou para mim e disse assim: pois o senhor era para ter me apresentado ao presbitério no lugar do fulano. E eu disse: não, Deus falou comigo que era o fulano e não falou nada do senhor. Tem que esperar a estação própria, meus irmãos. Quem diz glória a Deus? As evidências inconfundíveis falam de serenidade e segurança. Está aqui, minha esposa está aqui, a irmã Paula, a irmã Paulinha. Eu nunca pedi consagração, nunca. Desde jovem, nunca pedi, irmão, para ser obreiro, nunca pedi para ser diácono, nunca pedi para ser presbítero. E às vezes, irmãos, nos tempos de hoje, a gente, graças a Deus aqui não tem, mas a gente escuta muito por aí: fulano pressionou o dirigente até apresentar ele. Eu não apresento, irmão. Pode até ter a promessa, mas se pressionar, eu não apresento, porque tem que esperar a estação própria. Tem que esperar o tempo de Deus. Irmão, quando chega o tempo de Deus, abra em Atos capítulo de número 13. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de Bíblia, irmão. Não gosto de ficar enrolando, não. É Bíblia. Olha o que é que diz Atos 13, 1. Bota aí. 13, capítulo 13, verso 1. Olha o que é que diz a palavra. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse: quem foi que falou, irmão? Quem foi que falou? Não foi nenhum dos homens, dos obreiros, dos pastores, dos doutores. Quem falou foi o Espírito Santo. O que foi que o Espírito Santo disse? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmão, quando o Saulo recebeu essa mensagem do Espírito Santo, a gente às vezes precisa conhecer um pouco a história. Vocês lembram lá do Ananias, quando Deus levantou Ananias, que chegou lá no Saulo e disse: olha, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido para pregar a minha palavra entre os gentios. Irmãos, lembra disso? Amém? Desse incidente de Ananias até aqui, a história vai dizer, irmãos, que se passaram 13 a 14 anos. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, que depois de Cristo é a maior mente do cristianismo na história, que inspirou os maiores teólogos, que foi um homem, meus irmãos, que morreu decapitado, que foi um homem que pregou. Se você nunca assistiu o filme Apóstolo Paulo, assista, que é emocionante. Um homem que do cabedal deste homem, ele precisou esperar 13 anos para que o Espírito chegasse e dissesse: ô Saulo, Barnabé, mas eu vou frisar o Saulo, chegou o tempo da estação própria, aleluia.
chegou o tempo da estação oportuna. Irmão, quando chegar o tempo, não tem pastor que vai impedir, o pastor Demétrio não vai impedir. Com respeito aqui aos meus amigos obreiros, nenhum obreiro vai impedir, ninguém vai impedir. Chegou o tempo, Deus, Ele abre a porta para a glória e para o louvor do seu nome. Quem levanta a mão e pode dizer glória a Deus? Então sirva a Deus com espírito sereno e seguro. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Aí tem irmão que se atribula com tudo. Tem irmão que se o outro passar por ele, não der a paz do Senhor, eu vou pedir a minha carta de mudança desta igreja. Essa igreja não ama. Pois fique, meu irmão, para ensinar o que é amor. Eu falei com o presbítero Soares, ele não me atendeu. Meu irmão, você sabe a demanda do irmão. Eu falei com a irmã fulana, a irmã Paula, ela não se lembrou. Irmão, você sabe a demanda. Aqui acolá o Tempo Central, irmãos, ele sempre envia alguns irmãos que estão em treinamento, o Soares sabe disso, muitos irmãos sabem disso, para que eles possam vivenciar um pouco do que é o ministério pastoral. E tem irmãos que acham que, não, o pastor só está na igreja domingo, quinta-feira e segunda-feira, quando não tem reunião. Mas você sabe o que ocorre nos outros dias? Você sabe as visitas? Você sabe a demanda do seu irmão? Sirva a Deus com serenidade. Sirva a Deus com segurança. Você não está servindo a homens. Se a recompensa de minha parte ou de alguém que está sob a sua vida falhar, de Deus não falhará. Quem diz glórias a Deus? Quarto lugar, e eu já vou terminar. A evidência inconfundível de que eu estou investindo na salvação é que eu tenho um compromisso inabalável com a santificação. Lembra que eu falei lá atrás, moralidade inegociável? Ah, pastor, mas eu conheço fulano ali que ele tem um vício e Deus usa ele. Moralidade é inegociável. Ah, eu tenho alguém ali que ele não tem uma vida muito alinhada conjugalmente. Ele gosta de fazer umas coisinhas erradas, mas Deus usa ele. Moralidade é inegociável. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos, verso 15. Bota aí o verso 15, Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros, como astros no mundo. Você tem que ser irrepreensível e sincero, inculpável. E a geração corrompida, Paulo está dizendo aqui, perversa, ela não é desculpa para que nós não sejamos astros e luzeiros neste mundo. O mundo está corrompido, mas você foi chamado para ser luz do mundo. O mundo está corrompido, mas você foi chamado para ser irrepreensível, sincero, inculpável. Ah, pastor, isso fala de perfeição? Não, mas fala de um esforço contínuo, de um compromisso com a santificação. Um dia, irmãos, eu achei bonito, quando um jovem chegou para mim, e ele veio até mim, irmãos, chorando e confessou o seu pecado. Confessou. Pastor, eu quero confessar para que eu seja liberto. E quantos meus irmãos muitas das vezes estão enclausurados e não confessam os seus pecados, e a libertação não chega. Você precisa ter compromisso com a santificação. Meus queridos, eu vou terminar esta palavra, mas só lendo um versículo, 1 Pedro 2, 11 e 12. Olha o que Pedro vai dizer, 1 Pedro 2, 11 e 12.
tendo o vosso viver, vamos ler junto, irmãos, vamos lá, bem forte, 1, 2, 3, tendo, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Verso 13. Peraí, irmão, peraí. Vamos ler mais forte. Acho que já estão com fome, né? 1, 2, 3. Por amor ao Senhor, quer ao rei como superior. Pastor, eu não aguento aquele meu gerente lá no trabalho. Mas a Bíblia está dizendo assim: sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Eu não vou com a cara daquele líder comunitário, ou daquele que é síndico lá no meu prédio. Sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior. E porque, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que significa a palavra pré-conceito? É um conceito antes do conceito. Pré-conceito. Um dia, foi aqui na igreja, foi nessa igreja. Eu vou dizer, mas também não vou dizer quem foi. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, no dia que anunciaram que o senhor vinha para cá, que fizeram um cartaz, eu olhei para a sua cara e eu disse assim: eu não fui com a cara desse pastor. O irmão disse para mim, na minha cara, eu não fui com a cara dele. Eu achei assim o senhor com a cara de muito assim, exaltado, não sei o quê. Mas e agora, irmão? Tu já voltou com a minha cara? Aí ele: não, pastor, na verdade eu tive um preconceito. Isso acontece, irmãos, acontece com todos nós. Às vezes você conceitua alguém antes de conhecer. Precisamos ter cuidado. Isso fala também de santificação, porque a Bíblia vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se aquela contendinha ficar no coração, aquela falta de perdão, aquele negocinho, aquele nhenhenhê, ninguém verá o Senhor. Sirva a Deus com diligência nesta área também. E aqui eu termino a minha palavra, meus irmãos, dizendo que a evidência inconfundível de que eu estou investindo na salvação é que eu tenho um esforço evangelístico e missionário. Paulo termina dizendo o seguinte: no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas vocês foram chamados para resplandecer como astros, luzeiros do mundo. O cristão vive na escuridão do pecado, mas ele não vive no pecado. Ele vive na escuridão, mas para ser luz, para ser luzeiro. E por meio do seu testemunho, ele proclama as boas obras. Irmão, o crente não pode ser aquele mal educado de plantão, irmão. Às vezes, irmão, tem crente que é mais assim, às vezes está nos vizinhos não crente. Ele é aquele crente zangado, não dá um bom dia para ninguém, não dá uma boa tarde para ninguém. Seja cordial, dentro do seu jeitinho mesmo. Pastor, mas eu sou uma pessoa mais retraída. Mas quando surgirem as oportunidades, você pode ser cordial, você pode ser gentil. O cristão, ele se esforça de forma evangelística, não só quando está proclamando verbalmente, mas quando ele vive uma vida diferente. E ao ser procurado, ele tem a sua vida diante de Deus mudado para a glória do Senhor. Eu já contei isso aqui há muitos anos, vou contar novamente, meus irmãos, para terminar. Eu lembro quando eu e Paulinha a gente morava numa casa,
não vou dizer o bairro por questão de ética, eu lembro, meus irmãos, que a gente sempre saía junto para ir para a igreja, voltava. E um dia, uma senhora parou em frente à nossa casa, e ela veio muito angustiada, e ela queria falar conosco. E ela disse: eu observo que vocês são crentes, que vocês saem, vocês voltam. E ela queria muito, e a gente assim abriu o portão e atendeu ela na área, conversamos. E ela dizia assim: pastor, é porque eu estou pensando em dar cabo à minha vida, tirar a minha própria vida. Eu estou pensando em desistir de viver. E ela começou a contar a sua história. Ela começou a contar a respeito de um relacionamento íntimo que ela vivia com uma outra pessoa do mesmo sexo, com uma outra mulher. E que aquilo ali, meus irmãos, aquele pecado, aquela coisa foi amassando a sua vida a ponto dela não ter mais condições de viver emocionalmente. E ela disse: pastor, eu quero sair dessa vida, eu quero largar essa vida de pecado, eu quero largar essa vida de mão. E eu lembro, meus irmãos, quando nós oramos pela vida dela, uma sombra preta saía de dentro dela, e aquela mulher chorava abundantemente. O primeiro amor da salvação entrou naquele coração, meus irmãos. Depois a gente saiu daquela casa, e todas as vezes que a gente retorna àquela igreja, porque eu era pastor de uma igreja, e eu disse: mas você pode procurar essa igreja que é próxima, uma igreja nossa, Assembleia de Deus. E todas as vezes que a gente retorna lá, que eu vou pregar ou participar de alguma coisa, e Paulinha vai comigo, irmãos, ela vem até nós, e eu disse: irmã, e aí, está firme? E ela diz: pastor, desde aquele dia, isso já tem, meus irmãos, mais de 15 anos, para a glória de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que a salvação é o maior investimento que você pode investir na sua vida. E talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: pastor, eu preciso direcionar e canalizar minha vida para algo. E Deus está dizendo: foque na salvação, foque na sua vida íntima com Deus. Se esforce para ter uma vida de boas obras, para ter uma vida que proclame, e Deus vai transformar a sua vida para a glória de Deus. Há uma frase do Dr. Russell Shedd, aqui eu termino, quando ele diz assim: não há lugar na vida cristã para a apatia do sacramentalista que acha que uma vez batizado nada mais precisa fazer, senão aguardar o céu enquanto faz o que bem entende. O que Russell Shedd está dizendo? Que isso é uma vida apática. Eu aceitei Jesus, vou só aguardar Jesus voltar e vou fazer o que bem entendo. Não, você não pode fazer o que bem você entende. Você tem que viver uma vida regrada nas Escrituras, na palavra. Você tem uma bússola, você tem um ensino da palavra. Enquanto alguns não entenderem isso, vão viver a apatia da vida e da jornada. Mas quando você compreende: eu não sou mais dono de mim, eu tenho um dono que é Jesus. Ele é dono dos meus pensamentos, Ele é dono da minha vida emocional, Ele é dono da minha vida íntima, Ele é dono da minha vida conjugal, Ele é dono de cada um de nós. Você vai compreender isso para a glória do nome do Senhor. A alegria de Deus virá sobre a sua vida. Quem pode dizer glórias ao Senhor nesta noite? E assim, meus irmãos, eu termino esta mensagem dizendo: invista na salvação, com temor e tremor. Quem aqui lembra, era naquele disco, era no disco,
Eu lembro, irmãos, que a primeira vez que eu, Paulo e alguns jovens ouvimos aquele disco, A Última Trombeta, não sei se os irmãos vão lembrar. A Última Trombeta, depois vocês colocam aí no YouTube, que tem lá no YouTube. A Última Trombeta foi uma revelação que o irmão teve a respeito do arrebatamento. Meu irmão, imagine, a voz já era uma voz assim, irmão, que já assustava. E a gente foi ouvir ainda de noite, perto da hora de dormir, falando sobre o arrebatamento. Acho que a irmã Eliade vai lembrar, a irmã Leda deve lembrar, Soares deve lembrar, né? Daniel, A Última Trombeta. Meus irmãos, a sensação que eu tive quando ouvi aquele disco era que Jesus ia voltar daqui a pouco, e se eu não investisse na salvação, eu ia ficar. Foi um temor, um tremor assim no meu coração. Que nós guardemos isso. Desenvolver a nossa salvação. Os irmãos podem dizer amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.